Diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quanto os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Deus, eu te dou graças, Pai, te bendigo, Senhor, te agradeço, Pai, pelo Senhor, Deus, pela oportunidade de falar na Tua palavra, Deus, por estar aqui, Senhor. Abre os nossos corações, abre os nossos olhos, Senhor, que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos compreender o Teu dizer. Em nome de Jesus, amém. Salmo de Davi, esse salmo em específico, ele é conhecido como uma diretriz para um problema prático na vida de cada ser humano. Na minha opinião, esse versículo, esse capítulo por inteiro, é uma das provas incabíveis de que a Bíblia é tão atual quanto ontem, é tão atual quanto hoje. É algo que foi escrito há mais de 2000 anos e é tão recente, é tão fácil de se entender, é tão fácil de perceber quanto nos dias atuais. Davi aqui está dizendo sobre uma problemática que eu e você enfrentamos meio que diariamente, quando lutamos contra nós mesmos. Davi está dizendo aqui um problema que é atual, que é recente, que é algo que a maioria das pessoas, se não todas, passam em algum determinado momento da vida. E qual seria essa problemática? Essa problemática seria a respeito de nos compararmos ou de entendermos que os ímpios têm se prosperado mais do que a gente. É como se tivéssemos uma sensação de estar perdendo. Há 10 anos atrás, quando eu entrei na Caixa, a primeira agência que eu trabalhei foi em Águas Lindas. A Caixa, para quem não sabe, é o meu primeiro emprego e único emprego de carteira assinada. Antes de entrar nela, eu trabalhava como motorista de táxi dog com a minha mãe. Passei anos nessa função. Então, quando eu entrei na Caixa, eu era uma pessoa extremamente crua. Eu não tinha nenhuma diretriz, eu não tinha nenhum viés, eu não tinha nada em relação ao serviço, a não ser aquilo que eu tinha aprendido na clínica. Quando eu entrei, duas pessoas abraçaram e me ajudaram na minha caminhada, a trilhar o meu caminho. Eles me ajudaram a criar esse alter ego como profissional, a ser moldado, a me polir mais, a caminhar mais no sentido certo daquilo que o emprego exigia. Pasmem, eu era tão cru que eu gosto de me recordar que fosse a primeira semana para não ser mais vergonhoso, mas era no meu primeiro mês. E naquela época, assim como eu e você, toda pessoa jurídica precisa depositar dinheiro e pagar boleto. Naquela época, 10 anos atrás, não tinha Pix, então a movimentação por financeiro, por dinheiro, por papel moeda era muito alta. Tinha um cliente, então, num certo segmento do PJ, que ele movimentava diariamente em torno de 60 a 100 mil reais em espécie. Ele chegou, como qualquer outro dia, entregou o malote para o gerente me entregou o malote e falou assim, deixa lá no lugar lá, para o pessoal do caixa fazer. A agência de Águas Lindas até hoje é um sobrado, então ele entregou no terceiro andar, eu fui para o segundo para poder deixar no caixa. Naquela época, eles deixavam o malote pronto na frente e o que era para ser feito era depositado numa espécie de cofre, então só tinha um buraco em cima, era uma pilastra e aqui em frente eram todos eles prontos. Adivinha o que eu fiz? Cheguei no caixa e falei, onde eu deixo? Ele apontou. Quando ele apontou, ele tinha apontado para o cofre, mas na minha opinião ele tinha apontado para baixo. Eu deixei um malote com mais de 60 mil, assim, ó, exposto. E saí andando, como se tudo tivesse certo. A área é acessível a qualquer pessoa, a qualquer um que quisesse ir na caixa, a qualquer um que pudesse entrar na agência. Naquela época não precisava nem de senha para entrar na agência. Por sorte, um dos trabalhadores, um dos colaboradores de uma empresa terceirizada que a Caixa tem parceria, passou, olhou, e ele tinha tanta intimidade que ele mesmo pegou o malote e entrou na área privada e colocou no cofre. Ele sabia mais do que eu. Então esse era o nível de pessoa cru que eu era. Então quando eu entrei, eu tinha duas pessoas que me ajudaram bastante, que eram a mesma função que a minha. E hoje eles estão em lugares muito mais altos do que qualquer um podia imaginar que eles iam alcançar. Seguiram carreira na área meio, são supervisores, estão acima da gerência, trabalham na matriz.
e eu permaneci na rede. Então, eu sei muito bem qual é essa problemática de se comparar e achar que outras pessoas que não são cristãos estão prosperando. Vejo diariamente isso em rede social, no Instagram, vejo eles postando e diariamente eles me tentam com vagas que surgem lá para eu voltar. Diariamente eu sou tentado a dizer assim: larga tudo e vem, que você vai ser mais próspero. Davi está aqui nos dizendo que é besteira pensar que eles estão se prosperando mais do que a nós, tendo em vista que aquilo que eles têm buscado vai se corroer e vai se acabar e é uma vida passageira, enquanto eu e você veremos Deus face a face, num reino preparado para nós. É besteira imaginar que eles estão ganhando algo que nós estamos perdendo, sendo que eu e você vamos morar numa morada celestial com o nosso Deus. E Davi diz isso. O primeiro versículo do 37 não diz isso: não se indignes com o ímpio que tem prosperado. E ele continua no verso 4: deleita-te no Senhor. O deleitar aqui significa ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus é muito mais amplo, muito mais íntimo, muito mais profundo do que se alegrar na soberania de Deus. Muito mais profundo do que achar Ele lindo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Deleitar-se no Senhor é ter uma alegria tão grande, é ter um prazer tão grande que você não quer nem ir embora. Imagino eu que na família da Juliana é como se estivesse na praia com um coco na mão. É uma sensação de não querer ir embora, voltar para a realidade. Deleitar-se no Senhor é entrar na presença dEle e não querer jamais sair. É entender que Ele é acima de todas as coisas e que Ele está acima de tudo. E que é tão bom estar com Ele que nada mais vale a pena, que não há uma programação melhor, que não há algo palpável, algo material melhor do que estar com Deus. Deleitar-se no Senhor é algo profundo. Deleitar-se no Senhor é algo diário, é algo que se provoca, é algo que se tem através de um relacionamento com Deus. E ele continua: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Temos a impressão aqui que ao deleitar-se no Senhor, ao ter prazer na presença do Senhor, a ter prazer em estar com Ele, a não querer sair da presença dEle, Deus vai virar algo como se fosse um Aladim e satisfará todos os nossos desejos. Quando na verdade o texto vai nos dizer que quando você está na presença do Senhor, quando você se alegra na presença dEle, quando você tem prazer nele, todos os sonhos dele se tornam seus e a luta dele se torna a sua. E aí fica fácil cumprir os desejos do seu coração. Você entende a importância de cada obra, você entende a importância de cada trabalho, você entende a importância de cada pessoa, você entende a importância de cada culto, você entende a importância de cada louvor. Você entende que você não tem nada a oferecer. Já a Ciara trabalhou muitos anos na área da saúde. Se eu for perguntar para ela o que ela tem para oferecer para Deus tendo isso como serviço, ela vai dizer aquilo que eu disse agora: nada. Marilda foi da área da educação há muitos anos, é sábia, leitura, tem cultura. Mas o que adianta perto de um Deus que tudo sabe, que deu a sabedoria de Salomão? Dos menores aos maiores desta igreja, que vocês podem admirar ou podem ter entendido que alcançaram lugares altos, em nada eles podem oferecer a Deus. Penso eu que Deus é como se fosse um ser extremamente que tem tudo, que não precisa de nada. É como se você fosse, numa analogia bem chula, dar um presente para alguém rico, alguém que já tem tudo. Ora, você pensa que aquilo que ele gostaria de ganhar, você não tem como pagar. E em outro tempo você pensa que aquilo que você vai dar, ele já tem, porque ele já tem tudo. Deus, pensando nisso, olhou para mim, para você e disse: então me obedeça. Ame a mim mesmo mais do que todas as outras coisas. Ame o seu próximo mais do que a si próprio. E assim você vai estar se deleitando em mim. Assim você vai tendo presença em mim. Assim você vai ter prazer em mim. Assim você vai satisfazer essa vontade de retribuir esse amor imensurável que não tem como nos afastar, que não há nada que destrói. Deus nos deixa explícito em sua palavra de Davi, em tantos outros versículos, que a obediência é a chave, que a adoração é a chave.
que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente é a chave. Mas temos tentado com nossas mãos buscar aquilo que ele não quer. Temos a ideia errônea de acreditar que temos que viver o melhor dessa terra, quando a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que seremos perseguidos por amor a Jesus. De nada adianta, então, tentarmos utilizar na nossa carreira acadêmica, da nossa carreira profissional, do nosso dia a dia, das nossas mãos para Deus, se não obediência a Ele. Então eu consigo responder para vocês aquilo que a Jaciara, aquilo que a Marilda, o pastor João, entre outros, têm a oferecer para Deus. A obediência que eles tiveram esses anos todos. Porque quando Deus disse, eles obedeceram. O que eu posso te dizer é que eles oferecem o deleite, eles se alegram e se têm o prazer na presença do Senhor. E que nada consegue tirar esse prazer dele. Não é um dia ruim, não é um trabalho ruim, não é uma liderança ruim que vai tirar isso dele. Porque ele conhece o Deus, eles conhecem o Deus que o chamou e sabe aquilo que tem pela frente. E esse é o caminho de Davi. Deleitar-se no Senhor. Saber aquilo que Deus tem pelo caminho. Na época que eu treinava ainda, certa feita, eu tenho o costume de ir para o clube campestre e voltar a pé. E eu treinava nessa época de manhã. Estava voltando por volta das 7h30 da manhã e falando com Deus bravamente. Falei assim, Deus, eu acho que eu posso voltar para Brasília e aí eu coloco a Paula para estudar uns 3, 4 anos, ela passa num concurso, eu consigo dobrar minha renda. Olha que maravilha. Eu vou conseguir tudo o que eu quero, eu vou conseguir vender e comprar as coisas que eu quero, eu vou conseguir trocar de carro que eu quero, eu vou conseguir a casa que eu quero. Ela estuda 4 anos, depois eu estudo mais 2, que a Caixa deixa, a gente tem uma licença. Consigo um concurso melhor e está tudo certo. Eu tinha visto os meus amigos do ensino médio tudo viajando para viagens internacionais, conquistando tudo que eles tinham. E eu pensei exatamente isso. Nossa, eu estou ficando para trás. Qualquer encontro de ensino médio vai te dar essa sensação que você ficou para trás. E eu lembro que eu estava andando e ali, quase entrando no Granville, veio uma voz forte no meu coração e falando assim, é isso mesmo que você quer? Você quer abandonar tudo que eu criei para você, tudo aquilo que eu tenho os planos para você, por isso? Por algo passageiro? Para algo que você vai levar para o túmulo e não vai aproveitar? Sendo que aquilo que eu tenho é algo para sempre, é algo infinito, é algo para a eternidade. É isso que você quer mesmo? Um prazer momentâneo, o agora, sem pensar no depois? E desde aquele dia eu entendi o que é deleitar-se no Senhor. Desde aquele dia eu entendi o que é escolher a Deus diariamente. Desde aquele dia eu tentei entender que eu precisava melhorar muita coisa na minha vida. E não era área financeira, não era prosperidade, não era bens materiais, não era familiares. Precisava melhorar a mim mesmo. Davi continua no verso 5. Entregue o seu caminho no Senhor. Confie nele e ele agirá. Eu acredito que aqui é uma promessa ainda maior do que a morada celestial. Desculpem, mas o meu perfil carente me alegra em dizer que quando eu entrego tudo ao Senhor, Ele vai agir. De repente eu entendo que o meu entregar, que a minha sinceridade de coração, que o meu arrependimento dos meus pecados, eu entendo que o meu deleitar, eu entendo que entregar os meus sonhos, entregar os meus direitos a Deus, Ele vai agir por mim. E eu não conheço ninguém melhor para agir senão Ele. Eu não conheço ninguém melhor que possa fazer e resolver tudo que eu tenho senão Ele. Eu não acho ninguém melhor, eu não consigo entender, eu não consigo visualizar alguém melhor para me proteger, para cuidar de mim do que Deus. Porque Ele age. E ao contrário do que você pensa, o agir dele não é um agir de prosperidade, não é um agir de colocar em você em posição de poder, mas é um agir que é descrito no final do 5. Desculpa, no 6. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Ele vai dizer, irmãos, que eu e você somos inocentes dos nossos pecados. Ele vai tratar e agir para que eu e você tenhamos um caminho com Ele, um relacionamento limpo com Ele, sincero com Ele. Ele vai agir para que possamos ter o deleite no Senhor.
para que possamos sentir o nosso Mestre, para que possamos viver algo relacional com Ele aqui na Terra. Não só o futuro, mas aqui no presente. É claro que teremos aflições, é claro que teremos luta, é claro que as pessoas em nossos serviços vão ser privilegiadas por algo ou por não algo. É claro que vai ter N motivos para que a gente possa nos perder, tirar o foco de Deus. Mas quando a gente entrega o nosso caminho a Ele, Ele age. E de repente tudo volta aos eixos. A sua vida pode estar uma bagunça hoje, pode estar uma bagunça essa noite. Talvez a sua área profissional esteja incerta. Mas quando você entrega o caminho ao Senhor, Ele lhe arruma. Ele te sustém. Ele age por você. Ele não deixa você na mão. Ainda que você possa chegar no fundo do poço, ainda que você possa perder todas as perspectivas, Deus traz de novo, porque Ele age a favor de você. E não há algo mais lindo do que isso, ter alguém para agir por você. Ter alguém para batalhar por você. Ter alguém para cuidar de você. Ter alguém para preparar o seu amanhã, o seu dia. Ainda que ele seja difícil. Mas Deus prepara para nós. Davi continua. No verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Estamos numa era imediatista. Estamos numa era que tudo é para ontem. Queremos tudo para agora. Tudo tem que funcionar agora. Eu tenho que sentir Deus agora. Se eu não estiver sentindo Deus agora, eu paro. Eu tenho que fazer o meu chamado agora. Se eu não estiver fazendo agora, eu paro. Tudo é para agora, tudo é para ontem. Tudo tem que se resolver num piscar de olhos. E não é assim que o nosso Deus funciona? Não é assim que as coisas funcionam? O tempo é dele. O que nos cabe é o processo. Tenho visto, presenciado, e eu muitas vezes já fiz isso, de usar a Deus como remédio. Recorremos a Ele, lemos a palavra dele, nos aliviamos, colocamos os nossos anseios e frustrações na mão dele. E depois que a gente sente o alívio, a gente esquece que ele existe e vai fazer outras coisas, outras frustrações. E vivemos nesse vai e vem, nessa inconstância, sem entender que Deus, ele é constante. Buscamos sensações. Hoje eu estou bem, não preciso de Deus. Deus, hoje eu estou ruim, olha para mim. Entregamos os nossos caminhos como remédio. E na hora que precisa, a gente para de tomar. Sabe o que acontece quando você toma um remédio forte por muito tempo, indo e parando, você cria resistência, até que ele não serve mais. Sabe o que acontece com você, cristão, que fica a vida inteira batendo cabeça, não vai e vem? Um dia você só vai e não vai voltar mais. Mas quando entendemos que confiamos no caminho dele, que ele age por nós, temos a certeza e a paciência de que o tempo certo virá. Temos a total força de aguentar a opressão, de aguentar a dificuldade, de aguentar o processo. Diariamente levantamos, nos permitimos nos desesperar por alguns segundos e voltamos. Hoje eu provei um pouco disso. Acordei pela manhã, o meu mecânico mandou o orçamento para mim, eu simplesmente quase entrei em pânico, quase chorei. Por 10 segundos. Respirei fundo e falei, não, isso é Deus. Se eu tiver que viajar do jeito que está o carro, amém. Ele vai nos proteger, a gente vai e voltar em paz. Mandei mensagem para o meu mecânico, ele ajustou lá, a gente fez um paliativo e está tudo bem. E aí eu tive um conceito muito bom conversando com o pastor João. É bom parar com o desespero e tomar uma decisão medida, centrada, confiando em Deus. Gasta-se tão menos energia. Porque qualquer desesperado, irmãos, poderia abrir mão de qualquer viagem, qualquer férias, arrumado o carro e deixado por isso mesmo. Ou simplesmente embirrado, falado que não queria fazer nada e estaria aqui de carão as minhas férias inteiras, triste com Deus, igual adolescente, criança. Muitas das vezes eu já fiz isso. Não confiei nele. Não entreguei o meu caminho para ele. E aí gera atrito com Deus, porque tá de um lado você rebelde, coração duro, e tá do outro lado Deus falando que não era nada disso que ele estava querendo. E a culpa é nossa, do indivíduo. E aí isso gera em proporções maiores. A gente começa a ter atrito na igreja, começa a ter atrito em casa. E até voltar é uma energia imensa para retornar no caminho que Deus tinha mantido.
Quando na verdade é fácil ter paciência quando a gente se deleita no Senhor, entrega o nosso caminho a Ele e confia nele. Porque a gente sabe que tudo vai dar certo. A gente tem a plena certeza de que o caminho vai ser colocado nos trilhos de volta. A gente tem a absoluta certeza que o meu erro, o seu erro, não vai tirar a vontade de Deus. Ela vai se cumprir. Que a nossa vida pode ser tortuosa, dolorosa, penosa, mas que vamos encontrar Ele no final do caminho, e para mim isso basta. Eu não sei para você. Eu espero que você consiga fazer isso, deleitar-se no Senhor, ter prazer nele todas as manhãs. Porque é isso que eu tenho tentado. E não acho vocês que eu não tenho tido provações para que isso aconteça. Clientes discutindo, clientes querendo ter vantagem, querendo ter direito. E eu respiro fundo e falo, Deus, o caminho é seu. Se o Senhor acha que é para ser humilhado, então que eu seja, tá tudo bem. Tá ótimo. Quantas vezes a gente se perde nisso, bate boca, dá bobeira, e depois a gente gasta uma energia imensa para consertar esses erros. Quando a gente só precisava respirar fundo e entender que Deus é Deus. E que Ele preparou o seu dia. E que o cliente ruim, ou que a pessoa que você se relaciona ruim, ou que o seu subordinado seja ruim, foi Ele que preparou para você. Para você sorrir e falar assim, não, meu Deus está comigo, está tudo bem. O problema está com você. O meu Deus vai resolver por mim, porque Ele age por mim. Vocês têm moral para dizer para qualquer pessoa que ao entregar, quem entrega o caminho? Você pode dizer para qualquer pessoa que tem um Deus que age por você. E não há nada mais forte do que isso. Não há argumento melhor numa discussão para isso. Deus age ao meu favor, amém. Deus toma de conta e ora por essa pessoa. Porque entregar no caminho, os caminhos e confiar no Senhor é orar, irmãos. Não adianta você confiar e dizer, não, eu creio em Deus e não ora. Eu creio em Deus, mas eu tenho dificuldade de falar com Ele. Eu creio em Deus, mas eu não vou participar da oração na terça-feira porque eu não gosto de coisas online. Não, irmãos. Deus é maior do que isso. Deus tem um caminho maior do que isso para você. Deleitar-se no Senhor é ter alegria e ter prazer em qualquer momento, em qualquer circunstância. É dobrar qualquer adversidade da sua vida diante disso, diante desse amor por Ele. É entender que sobre todas as coisas Ele tem sido contigo. Ele tem te abençoado. Creia no Senhor. Deleita-te nele. Entrega seu caminho a Ele. Verdadeiramente, irmãos, com sinceridade, todos os dias. Não ache você que será fácil, porque vai ter muito levante, vai ter muita coisa para tirar o seu foco. Mas persista, tenha persistência. Assim, no final, você vai ter vencido o mundo como Jesus venceu. Com Ele. E somos capazes disso. Davi nos escreve há mais de 2000 anos que somos capazes disso. De entregar o nosso caminho a Deus. Davi este que teve várias inúmeras guerras, que teve várias inúmeras perseguições, que pecou, que fez o que fez. Mas ele nunca deixou de confiar e de deleitar-se no Senhor. Ele nunca deixou de crer nele, de confiar, de entregar os caminhos dele. Ele nunca tirou os olhos de Deus. Que possamos fazer isso, irmãos. Não tirar os olhos de Deus, deleitar-se nele. Ter prazer nele. Alegrarmos nele diariamente, profundamente. Anos e anos se passando. Até que finalmente vamos encontrar face a face. Deus, eu te dou graças, Pai, te bendigo, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, ainda que eu não mereça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor é o meu Deus. Obrigado porque o Senhor age por mim. Obrigado, Deus, porque o Senhor me ama. Obrigado, Pai, pelo teu amor que nada nos tira. Que a cada um aqui, Deus, possa sentir a tua presença e ser mais próximo do Senhor, com o coração contrito, com os olhos sinceros, Deus, e com a mente sincera, de todo o coração, entregues a Ti. Que eles possam entregar toda a área da vida deles, Senhor. E que o Senhor, Pai, faça o teu mover e o teu agir. E que o Senhor, Pai, se revele a cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Deus, tu és poderoso, ó Pai. Em ti, ó Deus,